Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos mais uma vez juntos, reunidos, para iniciar mais uma noite de estudos aqui no grupo Solidariedade. Mas antes, convido a todos a fecharem os olhos, a serenarem os pensamentos e abrirem os corações. Comecemos agradecendo a Deus, nosso Pai, agradecendo por tudo que somos, por tudo que temos. Agradecemos também a Jesus, nosso amigo, nosso mestre, por todos os exemplos e por todos os ensinamentos. Agradecemos aos nossos mentores individuais, por todo amparo, por toda intuição. E rogamos que a espiritualidade amiga, responsável pelo nosso trabalho de hoje, pelo nosso estudo de hoje, possa nos amparar e possa nos instruir. Que tenhamos uma excelente aula, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, vamos começar? Hoje a gente dá continuidade ao tema, né, dos espíritos. Hoje é o capítulo 2, e nesse capítulo 2 nós vamos falar sobre o perispírito. Vamos entender um pouquinho o que é, qual é a sua formação, quais são as suas propriedades. Todo mundo me ouve? Estou ouvindo um ruidinho no fim, tá certo? Tá bom? Tá bom, então seguimos. Nós ouvimos um pouquinho na aula passada sobre espíritos, né? E hoje eu pergunto para vocês, quando vocês pensam em espírito, o que vem na cabeça? Vem alguma coisa com forma ou vem alguma coisa sem forma? Alguém responde? Tipo um vulto para mim. Outro. Mais alguém? Eu vejo o espírito da pessoa, a forma, a fisionomia, tudo. Interessante. Vamos guardar esses comentários então, tá? A gente Isso. lembra então da aula anterior que o espírito ele é imaterial. Mas se ele é imaterial, como é que ele se torna visível? Como é que ele se torna perceptível? Isso é capaz por quê? Porque ele possui um envoltório. O envoltório esse que lhe dá forma, que lhe dá expressão, que lhe traz também uma identidade e uma capacidade de agir. E esse envoltório se chama perispírito, que é o tema da nossa aula de hoje. E a palavra perispírito é uma palavra diferente, né? E é um termo que ele foi criado, podemos dizer assim, foi criado por Kardec para designar aquilo que está ao redor do espírito. Kardec pegou um pedacinho, peri, que vem do grego, que significa ao redor, pegou outro pedacinho, espíritus, que vem do latim, que significa espírito. Então, Kardec usou esse termo, né, perispírito, para definir o envoltório fluídico que acompanha o espírito, ou seja, esse envoltório é aquilo que está ao redor do espírito. E nós podemos dizer que o perispírito, ele é uma ponte viva entre o mundo espiritual e o mundo físico. Avançando mais um pouquinho agora, a gente vai para a pergunta de número 27 do Livro dos Espíritos, que fala sobre o universo. E essa questão fala para a gente que o universo ele é formado por espírito, que é o princípio inteligente, ele é formado também por matéria, que é o nosso campo de ação, é o agente, né, a parte que faz a parte de intermediação, é um intermediário, e que acima do espírito e acima da matéria está Deus, né? Deus é o quê? Deus é a nossa base de tudo, a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. E quando a gente une tudo isso, a gente tem a Trindade universal, que constitui a base de tudo, o princípio de tudo aquilo que existe. Tudo bem até aqui? Então, avançando, a questão 135 afirma para a gente, a resposta dos espíritos afirmam para a gente, que no homem, além da alma e do corpo, existe o liame que une a alma ao corpo. Mas o que será isso, hein? E aí tem a parte A da questão 135, que diz assim, a natureza desse liame é semimaterial,
ou seja, um meio termo entre a natureza do espírito e a natureza do corpo. Está começando a clarear, né? E é por meio desse liame que o espírito age sobre a matéria e vice-versa. Ou seja, o perispírito, ele é o invólucro semimaterial. Ele é esse liame, né, que é essa substância que serve de envoltório, que serve como um invólucro. E ele une o corpo material e o corpo espiritual. Ele une corpo e espírito. Mas, afinal de contas, o que é isso, né? O que a gente pode dizer? Esse liame, como a gente viu, ele é um princípio intermediário, ele é uma capa, né? E ele é constituído do quê? De uma substância vaporosa, semimaterial. E essa substância, ela serve, sim, do primeiro envoltório do espírito, que une o espírito ao corpo físico, funcionando, então, como o quê? Como um elo de ligação. E isso forma o quê? Forma o homem, forma a figura humana que a gente conhece hoje. Sem perispírito, sem espírito, o corpo não teria vida, ok? Então, quando o espírito é encarnado, a gente pode chamar de alma. E a gente vai ouvir daqui para frente, por algumas vezes, esse termo alma. Então, alma é o espírito quando está encarnado. O corpo é a parte material, que é a habitação, é onde o espírito mora, onde o espírito está encarnado. E o perispírito, portanto, ele é a parte semimaterial, ou seja, ele é uma matéria menos densa que o corpo, que é a parte material, mas também ele não é tão leve, ele não é tão etéreo, ele não é tão abstrato como é o espírito. E a gente tem um exemplo aqui, bem interessante, que foi trazido por Kardec, tá? Esse exemplo ele foi comentado na questão de número 93, e para dar ideia, né, para nós do que é o perispírito, o Kardec ele faz uma analogia. Ele comparou o perispírito ao perisperma. Olha que curioso, nome bem semelhante, né? O perisperma, ele é a polpa de uma fruta. Então, o que ele pensou? O que ele trouxe de ideia para a gente? A semente, ou o germe da fruta, ele comparou ao espírito. A polpa, o perisperma dessa fruta, ele comparou ao perispírito. E a casca, que é o envoltório da fruta, ele comparou como sendo o corpo físico. Então, é como a semente a semente é como um fruto, né? Ela é a nossa sementinha. Ela é o princípio de tudo. Ela está ali envolvida pelo perisperma, pela polpa, e esse espírito propriamente dito, pela analogia de Kardec, ele está envolvido pelo perispírito. Então, acho que fica mais claro da gente entender que nós somos uma camadinha, né? Nós somos formados de 3 partes: espírito, perispírito e corpo físico. Mas aí tem gente que fala, mas Elaine, o abacate é assim, e se for a maçã? A gente pode entender da mesma forma. A sementinha é o espírito, é a base de tudo. A polpa da maçã, o perisperma da maçã, é o perispírito. E a casca é o corpo físico, é o envoltório. E traduzindo um pouquinho mais para a nossa realidade, a gente vê aqui o espírito, a parte abstrata, o perispírito, que é uma parte semimaterial, e o corpo físico, que é a parte material. Opa! Na questão 94 do Livro dos Espíritos, a gente tem uma pergunta interessante. De onde o espírito tira o seu envoltório semimaterial? E a resposta é: o espírito tira o seu envoltório semimaterial do fluido cósmico universal, de cada globo. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo ao outro, o espírito muda de envoltório como mudais de roupa. Essa foi a resposta dos espíritos, né? Então, considerando que o espírito ele tira o seu perispírito, o seu envoltório fluídico do cosmo universal,
E considerando que esse fluido cósmico universal, ele sofre alterações de mundo para mundo, significa o quê? Significa que o perispírito também apresenta, mais ou menos de forma grosseira ou de forma mais sutil, de mundo para mundo. Então, quanto mais evoluído é o espírito, mais leve é a sua consistência, a consistência do seu perispírito. E mais leve também é esse elo de ligação com o corpo material. Faz sentido até aqui? Então, vamos avançar mais um pouquinho. Se o perispírito é o corpo fluídico dos espíritos, a gente pode dizer que o perispírito é um dos produtos mais importantes, oriundos, né, do fluido cósmico universal. E ele é o quê? Ele é uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou da alma, espírito. O corpo perispiritual e o corpo carnal têm sua fonte no mesmo elemento primitivo. Um e outro são matéria, embora sob dois estados diversos. O que isso significa, né? Vamos tentar entender um pouquinho. O corpo físico, que é o corpo material, nosso corpo de carne, e o perispírito, eles têm origem no mesmo elemento primitivo. Eles são feitos da mesma matéria básica, mas eles têm estados diferentes, né? O perispírito é o corpo espiritual, é o corpo feito de uma matéria sutil, que envolve o espírito. Ou seja, ele é o molde invisível que vai dar forma ao corpo visível. Já o corpo físico, ele é uma matéria mais densa. Então, se a gente comparar, por exemplo, gelo e vapor, os dois são feitos do quê? Da água, mesma substância. Mas eles têm estados diferentes. Um está em forma de vapor e o outro está condensado, né? Está em forma de gelo. Então, a mesma coisa a gente pode comparar entre corpo e perispírito, ok? Na questão 94A, ensina para a gente que os espíritos de mundos superiores, ao se aproximarem da Terra, eles precisam adaptar o seu perispírito à densidade fluídica do nosso mundo. Cada mundo, na verdade, possui o seu fluido cósmico universal com densidade própria. E o perispírito, ele se forma a partir desse fluido local. Então, ao adaptar o perispírito, um espírito, né, elevado, ele não vai perder a sua superioridade moral. E ele também não vai regredir na sua evolução. Então, digamos que se um espírito precise migrar de um mundo mais elevado para um mundo inferior, mais inferior, ele não perde as suas características, mas ele precisa adaptar o seu perispírito. E essa adaptação, ela é temporária, né? Ela serve apenas para permitir que a manifestação desse espírito aconteça em um outro tipo de ambiente, um ambiente mais denso também, né? Então, a gente pode concluir aí que o perispírito, ele não é universal, ele não é igual em todos os mundos, ele é local. Acho que a gente pode fazer essa analogia e fica mais fácil, mais simples de entender. Agora eu trago um trechinho da Gênese. E na Gênese diz assim: os espíritos extraem seu perispírito do ambiente onde se encontram. O que quer dizer que esse envoltório é formado dos fluidos ambientais. Daí resulta que os elementos constitutivos do perispírito devem variar segundo os mundos. E tem uma complementação dizendo assim, que ao deixar a Terra, o espírito aí deixa o seu envoltório fluídico, que reveste um outro apropriado ao mundo onde deve ir. Isso aqui esclarece aquilo que eu acabei de falar, né? Que cada mundo tem o seu tipo de fluido. Tem uma espécie de matéria sutil que é própria daquele mundo. Então, por isso, o espírito ele absorve essa matéria do próprio ambiente. E com essa matéria absorvida, ele forma aí o seu perispírito. Então, é como respirar, né, um ar do lugar onde você está naquele momento. Você usa aquilo que o ambiente tem para te oferecer, ok? Então, vamos imaginar que o espírito ele é um viajante. Na Terra, ele veste um tipo de roupa fluídica, feita dos fluidos que nós temos disponíveis no planeta Terra.
Mas se ele for para o mundo mais leve, lá ele vai precisar de uma roupa mais leve. Se ele for para o mundo inferior, para o mundo mais denso, ele vai precisar de uma roupa mais pesada. E o perispírito, ele é essa roupa fluídica, que ele vai variar, ele vai mudar conforme o lugar. Ok? Até aqui. Então vamos falar um pouquinho agora o que acontece na encarnação, né? E a pergunta, a gente continua na Gênese, a pergunta é a seguinte: na encarnação, como acontece a união do espírito com o corpo? Curioso, né? Mas a gente vai descobrir. O espírito, por ser imaterial, ele não pode agir diretamente sobre a matéria. E para isso, o que ele faz? Ele utiliza um envoltório fluídico, que é o perispírito, formado do fluido cósmico universal, em estado modificado. E esse envoltório semimaterial torna o espírito perceptível e capaz de atuar sobre o mundo físico, sobre a matéria, funcionando como instrumento intermediário entre o ser espiritual e a matéria. Então, se o espírito ele é imaterial, ele não tem peso, ele não tem forma física, ele não tem densidade, e por isso ele não consegue mexer na matéria sozinho. É como tentar pegar um objeto apenas com pensamento e não funciona. Então, ele precisa do perispírito, do envoltório fluídico, para conseguir manipular, para poder agir sobre a matéria, ok? E o fluido perispiritual, ele é, pois, o traço da união entre espírito e matéria. Durante a sua união com o corpo, é o veículo do seu pensamento para transmitir o movimento às diversas partes do organismo, as quais se agitam sob o impulso de sua vontade. Olha só, o perispírito, ele permite que o espírito se manifeste. Então, o perispírito funciona como objeto, né, como instrumento de ação, como veículo de sensação ou como ponte entre pensamento e corpo. E ele é a forma visível do espírito, né? Sem o perispírito, o espírito não sentiria, não conseguiria se comunicar, não conseguiria nem encarnar, né? Porque ele não pode agir sobre a matéria sozinho, sem o perispírito. Então, vamos imaginar que o espírito é como a eletricidade. A gente não vê a eletricidade, a gente não toca, mas a gente sabe que ela existe, né? E que para que essa eletricidade ilumine um ambiente, um espaço, a gente precisa do quê? A gente precisa de um instrumento que é uma lâmpada. Então, podemos dizer que o perispírito seria essa lâmpada. Quando o perispírito se separa da alma, será que ele se separa mesmo? Vamos tentar entender. A gente adentra aqui agora, num pedacinho do livro, O Céu e o Inferno, tá? A alma tem sensações próprias, cuja fonte não está na matéria tangível. Olha só, a alma, né, o espírito encarnado, ele tem sensações próprias que não dependem do corpo físico. Né? A alma sente alegria, tristeza, angústia, amor, sente remorso. Mas essas sensações, elas não vêm da matéria. Elas fazem parte da própria natureza espiritual. E o perispírito é o envoltório da alma, e não se separa dela nem antes e nem depois da morte. Aqui a gente tem uma unidade, né? Uma unidade que é indissociável, a gente não desassocia espírito de perispírito. Então imaginem o espírito como uma lâmpada acesa, vamos usar a lâmpada de novo como exemplo. A luz que ela emite é o perispírito. Você não consegue separar luz e lâmpada quando ela está acesa, né? Então, ou ela está acesa e é um conjunto da eletricidade atuando sobre a lâmpada e a gente tem a iluminação, ou a gente não tem nada disso vai funcionar. E ele forma, né, o perispírito com a alma, com o espírito encarnado, eles formam uma unidade única, como vimos, e não pode se conceber uma sem a outra. Então, é a mesma coisa. Sem o espírito, onde ele está,
Sem o espírito não funciona e vice-versa, eles estão sempre juntos, sendo uma única unidade. E durante a vida, né? Durante a vida, esse fluido perispiritual, ele penetra o corpo em todas as suas partes e serve de veículo às sensações físicas da alma. Do mesmo modo como esta, por seu intermediário, ele atua sobre o corpo que lhe dirige os movimentos. Vamos tentar entender um pouquinho disso. Quando o corpo, né, enquanto estamos encarnados, o perispírito ele não fica ao redor do corpo apenas. Ele acaba que penetra ali em cada uma das partes, nas células, nos órgãos, no sistema nervoso, nos músculos. Então é como se o corpo físico estivesse mergulhado, ele estivesse dentro do perispírito. E o perispírito ele funciona como um fio condutor entre corpo e espírito. Então, quando a sensação vem do corpo, o corpo sente frio, calor, dor. O perispírito transmite essa sensação. E o espírito ele percebe essa sensação. E a gente tem um caminho contrário também, quando a ação vem do espírito. O espírito quer, o espírito ele tem o desejo. E o espírito transmite. O espírito, pelo perispírito, ele transmite aquela sensação, aquele desejo para o corpo. E é o corpo que vai executar, ou seja, é uma via de mão dupla. O corpo manda para o espírito através do perispírito e vice-versa. Tudo bem até aqui? Eu posso fazer uma pergunta? Uma perguntinha? Oi? Claro. É que minha mãozinha não funciona, eu faço assim. Eu vou tentar ser bem rápida. O primeiro marido da minha irmã, eles se divorciaram depois, mas nossas famílias ficaram muito amigas. Então, é o seguinte, há 6 anos atrás, ele faleceu. A família estava toda no Rio de Janeiro e nós aqui, minha irmã já estava casada novamente, né? Então, eu, acordei uma noite, há uns 6 anos atrás, com ele sentado assim, na ponta da minha cama. Por quê? Meu quarto era da minha irmã e dele quando casaram, porque o apartamento não ficou pronto, então era lá que era da minha irmã e dele o quarto, né? Mas aí eu vi, por isso que eu respondi que eu vi o espírito assim com a forma física do Carlos, sentado na minha cama com a cabeça baixa. Então, eu tinha essas coisas de gritar muito e a minha mãe levantou e acendeu a luz. E aí eu falei para minha mãe que o Carlos estava lá. Ela falou: não, você teve um pesadelo, alguma coisa assim. E aí eu saí de manhã, é, dormi de novo, né? E eu saí de manhã, e quando eu estava no meio da rua, a minha irmã me ligou, ela já estava doente, ela faleceu 1 ano depois que ele. Arlete, o Carlos faleceu. Aí me deu um negócio e eu não queria falar para ela, sabe? Ele foi atropelado, ele foi assaltado, foi atropelado no Rio de Janeiro e estava há 2 dias sumido. E naquela noite, ele foi achado no IML pela Camila, pela sobrinha dele, né? Então eu pergunto, por que eu? Porque aquele quarto era dele e da minha irmã. E outra, eu vi ele perfeitamente e não vi mais. Depois que passou, que ele foi enterrado, tudo, a gente se conversou, ninguém acreditava em mim, só a minha mãe, porque eu falei para ela antes, né? Antes de eu saber que ele Arlete, tinha. vou tentar te explicar, tá? Por que você? É um mistério. A gente não sabe por que você. Mas o fato de você tê-lo visto
Você viu, na verdade, não o espírito dele, você viu o perispírito. E você já vai entender como é que isso funciona. Então, Combinado? A gente pode falar um pouquinho mais do final? claro, eu tentei ser rápida. Perfeito, tranquilo. Agora você vai entender que o que você viu foi o perispírito dele. E a gente vai falar um pouquinho de forma, das propriedades do perispírito, e vai ficar mais claro. Porém, esse fato, né, de ter sido você, aí para mim isso é um mistério, eu não consigo te explicar. Então aqui a Não, gente vai entrar sobre a da questão casa, da... né? Que eu não entendi. Da casa, do quarto, porque ele vivia com a minha irmã, viveu um ano antes de ficar pronto o apartamento, ele viveu nesse quarto. E depois que a gente reformou tudo, eu fiquei com esse quarto na casa. Então, imaginei que ele voltou para o quarto, não porque era eu que É, estava lá. ou tentando se comunicar contigo, isso a gente não sabe, isso é um mistério, né? É. Ai, fiquei nervosa agora. Respira, que Pode tá ser? tudo bem. Respira. Obrigada. Imagina. A gente vai adentrar agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o que acontece se esse laço fluídico, se o perispírito, né, se esse laço se rompe. E aí a gente fala a gente fala sobre a extinção da vida orgânica. Essa extinção da vida orgânica, na verdade, é a morte física, é a morte do corpo físico. Então, a extinção da vida orgânica, ela acarreta a separação da alma em consequência do rompimento do laço fluídico, o que une ao corpo. Mas essa separação nunca é abrupta. Veja só, essa parte do livro Céu e Inferno explica para gente aqui que essa separação não é abrupta. Esse desprendimento, essa separação, ela é gradual, ela vai acontecendo aos poucos, né? E muitas vezes a pessoa fala, poxa, mas por que, que o espírito sofre tanto para desencarnar? A gente pode entender que existe ali um medo, talvez uma questão de materialismo, uma questão de apego, mas o desprendimento ele é sempre gradual. E a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso ainda, tá? O fluido perispiritual, ele só pouco a pouco se desprende de todos os órgãos, de maneira que a separação só é completa e absoluta quando não mais reste um átomo do perispírito ligado a uma molécula do corpo. Ou seja, a desencarnação, ela só é completa quando não restar mais nenhuma moléculazinha do perispírito que esteja ligada ali, né, naquela última ligação. E essa ligação, ela vai se desfazendo. E com isso, conforme essa ligação vai se desfazendo, o espírito ele vai recuperando a sua liberdade, ele vai ficando livre do corpo físico, do corpo material. Enquanto houver qualquer fiozinho de ligação, o espírito ele ainda vai sentir atração. E às vezes vai ficar em estado de confusão, um estado de perturbação. Então vamos imaginar que o espírito é como uma roupa, o perispírito, vamos imaginar o perispírito como uma roupa muito justa, uma roupa muito colada ao corpo. Para tirar essa roupa não é tão simples assim, né? A gente precisa ir soltando a roupa devagar, vai puxando pedacinho por pedacinho, parte por parte, e a desencarnação, ela funciona assim mesmo. O espírito ele vai se soltando aos pouquinhos, como essa roupa justa, e até que ele consegue então se libertar, né, do corpo de forma completa, na sua totalidade. Agora a gente entra aqui num trechinho do livro dos médiuns, tá? Na questão número 55, que esclarece que o espírito é uma chama, é uma centelha, né, uma flama, uma centelha, como nós vimos na aula anterior. Em qualquer um dos seus graus, ele está sempre revestido de um invólucro, o perispírito. Portanto, o perispírito ele faz parte integrante do espírito, como o corpo faz parte integrante do homem. O perispírito sozinho não é o homem, pois o perispírito não pensa. Se o perispírito não pensa, quem pensa? Quem pensa é o espírito, tá?
Então, a gente pode dizer que o perispírito é para o espírito o que o corpo é para o homem. Ou seja, um é para o outro instrumento de sua atividade. Assim como o ser humano, né? Como o ser humano, ele sempre tem um corpo físico, enquanto ele está encarnado, o espírito, ele sempre tem um corpo fluídico. E esse perispírito, ele faz parte do espírito, assim como o corpo faz parte do homem. O perispírito, ele é a parte integrante do espírito, assim como o corpo físico é a parte integrante do humano, do ser humano encarnado. Então, não são a mesma coisa, mas eles formam juntos uma unidade funcional. O perispírito não pensa, ok? Mas é uma parte muito importante, que quem pensa é o espírito, quem sente é o espírito, quem decide é o perispírito. É o espírito. O perispírito, ele não tem inteligência própria, ele é apenas um instrumento, ele é um veículo, né? Ele é um meio. Então, o perispírito, ele é um instrumento de ação do espírito. E o perispírito funciona como corpo espiritual do espírito. E é o meio pelo qual ele age, é o canal pelo qual ele transmite a sua vontade, a forma pela qual ele se manifesta. Então, assim como o corpo físico, ele é um instrumento do homem encarnado, o perispírito, ele é um instrumento do espírito desencarnado. E vamos pensar aqui, vamos fazer uma analogia também. Vamos imaginar que o espírito é como um músico. O perispírito é um instrumento musical. E o corpo físico é o amplificador de tudo isso, né? É o músico quem pensa, é o espírito, tá? Quem pensa, quem sente, quem cria. O instrumento musical, o perispírito, ele apenas expressa o que o músico quer tocar. Mas é o corpo físico, é o amplificador que vai materializar o som desse instrumento. Então, o perispírito, ele não cria nada, ele transmite, ok? O perispírito não pensa, ele é instrumento do espírito, assim como o corpo é instrumento do homem. Parece confuso, mas faz sentido, né? O espírito e o perispírito, eles formam aquela unidade inseparável que a gente viu um pouquinho atrás. E agora a gente vai falar da forma, tá, Arlete? A forma do perispírito. A forma do perispírito é a forma humana, como a gente viu na imagenzinha. O espírito é uma luz, né? Vamos dizer que seria assim um pontinho de luz, é algo abstrato, que não tem forma. O perispírito, por sua vez, ele já tem aí a forma humana, com diferenças e detalhes e as modificações orgânicas exigidas pelo meio em que o ser tem de viver. Segundo os próprios espíritos, a forma humana ela é comum aos habitantes de todos os mundos e também aos espíritos puros, tradicionalmente representados como anjos. O perispírito, porém, ele é feito de matéria sutil, flexível e expansível, diferente da rigidez do corpo físico. Por isso, ele pode modificar e moldar a sua aparência conforme a vontade do espírito. Olha só. Mesmo, né, sendo um corpo fluídico, o perispírito, ele mantém a forma humana em qualquer lugar do mundo. A forma humana, então, a gente pode dizer que ela é universal. O perispírito não, mas a forma humana, sim, é universal. Essa forma humana, ela não é exclusiva aqui da Terra. E ela se adapta ao ambiente onde o espírito vive. Então, o corpo fluídico, o perispírito, ele é flexível, ele é moldável, porque ele é feito de matéria sutil. Então, ele pode mudar de aparência, ele pode ficar mais jovem, ele pode mostrar marcas para ser reconhecido, pode assumir, sim, outras formas, se for necessário, mas tudo isso pela vontade do espírito, né? Então, vamos pensar, por que os espíritos aparecem com roupas? E muitas vezes, até mesmo uma roupa que que ele usava em vida, enquanto ele era encarnado, né? E a resposta para isso é porque eles conseguem se moldar, eles conseguem moldar aquilo que o espírito tem vontade.
E uma vez que esse espírito ele se livra, né, do corpo, o que acontece? Livre do corpo que o comprimia, o perispírito se dilata ou se contrai, se transforma. Presta-se, numa palavra, a todas as modificações de acordo com a vontade que o dirige. Então, o corpo, ele acaba limitando o perispírito. E quando estamos encarnados, o perispírito, ele fica ali, preso ao corpo, apertadinho, né, dentro do corpo, acompanhando ali a forma e o tamanho desse corpo. Mas depois da morte, ele está livre, ele se liberta. E quando o corpo morre, que o perispírito ele não está mais preso à matéria, ele volta ao seu estado natural, leve, flexível, expansível, e é por isso que ele consegue mudar de tamanho, mudar de forma. Ele pode se dilatar, ficar maior, pode se contrair, ficar menor, e pode modificar a sua aparência, sim. Tudo isso pela vontade do espírito, tá? É sempre o espírito que tem a vontade. E agora vamos imaginar aqui, né? Que graças a essa propriedade do perispírito, desse envoltório fluídico, que o espírito pode se fazer conhecer quando necessário, tomando a aparência exata que tinha quando vivo, até mesmo com os defeitos corporais que possam servir de sinal para o reconhecerem. Ou seja, quando o espírito tem a vontade, quando ele quer ser reconhecido, ele pode mostrar o rosto que ele tinha em vida, ele pode se apresentar com marcas, com cicatrizes, com sinais, e ele pode até reproduzir defeitos físicos, né? Porque isso ajuda as pessoas, os familiares, os médiums, a fazer a identificação dele. Então, essa é uma escolha, que é uma escolha consciente de quem? Do espírito. Então, ele só assume determinada aparência quando necessário, por exemplo, para provar quem ele é, para provar a sua própria identidade, para não deixar dúvida, né? E agora vamos falar um pouquinho sobre a questão dos espíritos mais puros, né, mais purificados ou menos purificados. Os espíritos chamados a viver naquele meio dele extraem o seu perispírito, mas conforme seja o próprio espírito mais ou menos purificado, seu perispírito se forma de partes mais puras ou mais grosseiras do fluido próprio ao mundo no qual se encarna. Então, se o espírito ele é mais purificado, ele vai escolher partes mais puras. E se ele for menos evoluído, menos purificado, ele vai atrair partes mais densas e mais grosseiras. Ou seja, o perispírito ele reflete o nível moral, o grau de evolução espiritual do quê? Do próprio espírito. Por que que os espíritos superiores eles conseguem irradiar luz? Porque o perispírito deles é mais puro, o espírito é mais elevado, o espírito é menos grosseiro, é menos denso, né? Tem um caminho já percorrido. E uma dúvida agora, será que o perispírito ele se modifica? A gente já viu um pouquinho, mas vamos reforçar ainda com ensinamentos contidos na Gênese, que diz pra gente que o envoltório espiritual do mesmo espírito, ele se modifica com o progresso moral, que é o que a gente acabou de ver no slide anterior. Dele, em cada encarnação, mesmo que o faça no mesmo ambiente. Espíritos superiores, encarnando-se excepcionalmente em missão no mundo inferior, têm um perispírito menos grosseiro que o dos nativos desse mundo. Vamos entender o que isso quer dizer, né? Cada encarnação, conforme o espírito ele vai progredindo moralmente, intelectualmente, o seu perispírito também vai ficando mais leve, vai ficando mais puro, vai ficando menos grosseiro. E mesmo vivendo no mesmo ambiente, o perispírito ele vai refletir, sim, o grau de evolução do espírito. Então, os espíritos superiores, eles mantêm um perispírito mais leve, mais sutil. E quando o espírito ele é muito elevado e ele encarna no mundo inferior por algum motivo, por alguma missão,
propriamente dita, ele vai usar os fluidos daquele mundo, mas ele só atrai ali as partes mais puras desses fluidos. Por isso o seu espírito ele é mais sutil do que dos habitantes nativos, né, do que dos habitantes comuns daquele mundo. Então, o espírito elevado, ele consegue se mudar, se modificar, se adaptar, mas ele não se rebaixa totalmente ao nível daquele planeta. E isso é temporário, isso é provisório. E será que os espíritos inferiores, eles conseguem migrar de um mundo para o outro? Sair do planeta Terra, por exemplo, e ir para um mundo mais elevado? Estamos falando em espíritos inferiores, ok? Os espíritos inferiores, eles não podem mudar de envoltório à sua vontade, pelo que não podem se transportar à vontade de um mundo para o outro. A natureza do envoltório fluídico está sempre em relação ao grau de adiantamento moral do espírito. Então, vejam só, os espíritos inferiores, eles não controlam o seu perispírito, eles não têm evolução moral suficiente para purificar o próprio perispírito e tornar esse espírito mais leve, mais sutil, para que possa ser adaptado a outros mundos. Então, eles ficam sem limitados aos ambientes que são compatíveis com a sua condição. Então, como eles não conseguem modificar o perispírito, eles não podem viver em mundos mais elevados. Eles não podem se transportar de forma livre e acabam por ficar presos, né? Eles permanecem presos no plano que corresponde ao grau de evolução que lhes cabem. E a mudança de mundo, ela exige sim uma pureza fluídica, e que eles ainda não possuem. Então, somente quando tiver essa evolução, quando eles evoluírem um pouquinho mais, que eles conquistarem isso e adquirirem uma pureza mais, um estado mais puro, né? Eles vão conseguir fazer essa migração de um mundo para o outro. Agora vamos falar, né, da encarnação. Como é que começa tudo isso? Quando o espírito deve encarnar num corpo humano, em vias de formação, um laço fluídico, que nada mais é senão uma expansão do seu perispírito, liga ao germe em cuja direção ele se sente atraído por uma força irresistível desde o momento da concepção. Aqui nós continuamos com a Gênese, e isso quer dizer o quê? Que tudo, né, a ligação do espírito com o corpo começa na concepção. Assim que ocorre a concepção, o espírito que é destinado àquela vida, ele é atraído a um futuro corpo. E esse perispírito, ele cria um laço fluídico. E esse laço, ele é a expansão do próprio perispírito, que se conecta ali com o embriãozinho em formação. E essa atração, ela é natural e ela é irresistível. Ou seja, o espírito, ele não escolhe isso de forma consciente. Ele é atraído pela lei divina. Então, é a lei divina que conduz esse perispírito, esse laço fluídico ao corpo. Isso vai ter ligação, né, vai corresponder à sua necessidade evolutiva e todo o planejamento reencarnatório que tenha acontecido, que tenha sido feito, ok? E falando ainda, né, no embriãozinho, vamos pensar que à medida que esse embriãozinho ele se desenvolve, firma-se cada vez mais o laço, sob a influência do princípio vital material do germe, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula a molécula ao corpo que o forma. Daí se pode dizer que o espírito, por intermediário do seu perispírito, de alguma forma, toma raiz no germe como uma planta na terra. Quando o germe está inteiramente desenvolvido, a união é completa. Então, ele nasce para a vida exterior. Olha só, esse laço, né, ele se fortalece com o embrião, conforme o embrião cresce. O embrião vai crescendo, esse laço ele vai sendo fortalecido. Então, desde a concepção, o espírito ele já está ligado, sim, ao futuro corpo
de uma forma diferente, né? Pelo laço fluídico. Então, à medida que o embrião se desenvolve, essa ligação ela vai se tornando cada vez mais forte, cada vez mais firme. E o perispírito, ele se une ao corpo, molécula a molécula, né? O princípio vital do embrião, ele atrai o perispírito, que vai se ajustando, vai se fixando e vai se integrando ali aquele corpinho, aquele embriãozinho que está em formação, que está sendo formado. E é como se o espírito, ele criasse raízes no embrião, assim como uma plantinha, né? Uma planta se fixa no solo, se fixa na terra. E essa união, ela só se completa, né, ela ocorre completamente no nascimento. Então, quando o corpo termina de se formar, essa ligação entre o espírito e corpo, ela está ali totalmente formada também, totalmente estabelecida. Então, é nesse momento que ocorre o nascimento físico, o nascimento do corpo. Então, se a gente puder resumir, a união do perispírito com o corpo, ela começa na concepção e ela finaliza, ela se completa ali no nascimento da criança, do bebezinho. Agora, se a gente pensar no contrário, né? Vamos ver o que a Gênese ensina. Por um efeito contrário, esta união do perispírito e da matéria carnal, que se havia realizado sob a influência do perispírito vital do germe, quando esse princípio cessa de agir em resultado da desorganização do corpo, a união, que apenas era mantida por uma força atuante, cessa quando essa força cessa de agir. Então o espírito se solta molécula a molécula, como um dia se uniu, e o espírito recupera sua liberdade. Assim, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo, mas a morte do corpo que causa a partida do espírito. A gente já tinha visto essa questão de molécula a molécula, a gente já tinha visto também que o espírito ele recupera a sua liberdade quando esse laço, né, quando o perispírito libera o espírito do corpo. E o que isso traz para a gente, né? Que essa união ela se desfaz quando o corpo morre. Então, e o corpo ele mantém o espírito ligado enquanto o princípio vital está vivo. E quando o corpo ele se desorganiza, ele para de funcionar, alguma coisa sai dessa organização, né? Essa força ela vai se desaparecendo, ela vai se desfazendo. E é nesse momento que o espírito começa a se desfazer também gradualmente. Assim como ele se uniu molécula a molécula durante a gestação, vamos dizer, enquanto ele era embrião, ele também se solta na hora da morte, né? Molécula a molécula, cada molécula vai se soltando também. E o espírito, é nesse momento que todas as moléculas se soltam, que o espírito recupera a sua liberdade. Quando o último vínculo se desfaz, quando a última moléculazinha ela se solta, é esse o momento que o espírito está livre do corpo físico. Então, é a morte que liberta o espírito do corpo. E esse texto aqui, ele deixa claro para a gente, né? O espírito, ele não abandona o corpo para causar a morte. É a morte do corpo, é a morte do corpo material, do corpo físico, que provoca a liberação do espírito. Que tem muita gente que fala, poxa, morreu porque o espírito abandonou o corpo. Não é bem isso, né? O corpo deixou de funcionar, alguma coisa aconteceu, ou foi uma doença, ou mesmo foi uma causa natural, mas foi o corpo que parou de funcionar, e não o espírito que simplesmente abandonou. O espírito não abandona o corpo. E agora, a gente vai ver sobre as propriedades do espírito. A gente já foi falando de propriedades, né, ao longo dos slides anteriores. Essas propriedades nada mais é do que como o perispírito ele atua e como ele se manifesta, tanto no plano material e espiritual. Então, vamos resumir aqui um pouquinho daquilo que a gente acabou de ver. E lembrando que essas propriedades, elas variam, né? Elas têm mais força ou menos força, segundo o grau de evolução dos espíritos. Então, a gente viu sobre tangibilidade,
Não falamos claramente essa palavra, mas ela apareceu sim, a gente vai entender em que momento. Visibilidade, expansibilidade, transfiguração e luminosidade. A tangibilidade é a capacidade que o espírito tem, por meio do perispírito, de se tornar perceptível, de se tornar visível, de modo que as pessoas possam percebê-lo, ou até palpável, tangível, né, em certas manifestações. E a gente viu também que o espírito, né, através do perispírito, ele também pode ser visto, a gente pode visualizar. Então, a propriedade de visibilidade a gente entende nesse sentido. E a questão da expansibilidade? O perispírito, ele não está limitado ao corpo físico, como a gente viu. Quando tem a quebra, né, o interrompimento do laço fluídico, o espírito se solta, o espírito ganha a sua forma antiga, o perispírito também, e ele se expande, ele se contrai, ele se irradia, de acordo com a necessidade ali, para passar a formar uma outra espécie, constituir outra atmosfera fluídica. Vamos pensar aqui também, quando ele precisa habitar um outro mundo, ele se adapta, né, através da expansibilidade. E a gente viu também sobre a transfiguração. A transfiguração é quando o espírito, ele pode se modificar, ele modifica a aparência do perispírito, apresentando-se sobre diferentes formas, né, conforme a sua vontade ou conforme a sua necessidade. Se ele perceber que tem necessidade, ele vai sim fazer alguma modificação necessária, como, por exemplo, para ser reconhecido. Às vezes ele precisa provar que é ele. Então, ele vai fazer alguma modificação, mostrar alguma característica em particular, para que possa ser reconhecido. Quando a gente fala em luminosidade, né, a gente está falando na condição, na propriedade de emitir luz. Isso cabe claramente aos espíritos superiores, que quanto mais superiores eles são, mais eles emitem, mais eles irradiam luz, né? Uma luz mais intensa, ou talvez uma luz mais pura, e assim por diante. E a gente viu um pouquinho de cada um desses itens ao longo dos slides anteriores. Mas não acaba por aqui não, a gente continua vendo mais um pouquinho. O perispírito, ele não está encerrado, ele não está dentro, né, dos limites do corpo humano, como dentro de uma caixa, por exemplo. Devido à sua natureza fluídica, ele se expande. Olha aí, mais uma propriedade, né? Ele se irradia e forma em torno do corpo uma espécie de atmosfera que o pensamento e a força de vontade podem alargar mais ou menos. Então, olha lá, ele não está dentro do corpo como uma caixa. Ele não é uma estrutura rígida. Por ele ser fluídico, ele se transforma, ele transborda, inclusive, os limites do corpo físico. E ele forma o quê? Ele forma uma atmosfera ao redor. E essa expansão, ela cria esse campo fluídico ao redor do próprio corpo material, né? A gente vê nessa imagem o perispírito olhando o espírito dormir. E nisso a gente está falando aí dessa expansão desse campo fluídico, que seria aí, digamos, talvez um campo energético. O espírito, ele pode ampliar essa radiação, né? E como é que ele faz para ampliar essa radiação? É através da vontade, através da força mental. Então, o espírito, ele pode, sim, intensificar isso, ou ele pode reduzir de acordo com a atmosfera fluídica. Então, concluindo, o espírito, ele não está, o perispírito, ele não está dentro do corpo, ele está ao redor. Agora vamos falar dessa ponte, né, que é o perispírito. A gente falou no início que é o elo de ligação, é como se fosse uma ponte viva. O perispírito, ele é o intermediário do espírito e do corpo. Ele é o órgão transmissor de todas as sensações. Quando elas vêm do exterior, o corpo recebe a impressão. O perispírito transmite-a. E o espírito, sensível e inteligente, recebe-a.
Quando o ato é de iniciativa do espírito, pode-se dizer que este o quer. O espírito transmite e o corpo executa. A gente também já viu isso, né? Agora a gente está dentro do um trechinho do livro Obras Póstumas, trazendo para a gente uma outra palavra, com outras palavras, mostrando sim que o perispírito é aquela ponte, é o elo e é o meio de comunicação entre o corpo físico e o espírito inteligente. Sem o espírito, um não poderia agir sobre o outro. Sem o perispírito, perdão. Sem o perispírito, o corpo não pode agir sobre o espírito e vice-versa, né? Porque quando a sensação ela vem de fora, o processo é assim: o corpo recebe a impressão, por exemplo, um calor do ambiente, ou um toque, alguém que toca no corpo. O perispírito transmite essa sensação, transmite essa impressão, e o espírito é quem interpreta. Lembra que a gente falou? É uma situação de via de mão dupla, né? E às vezes a ação ela vem do espírito, e é o caminho inverso. Se o espírito quer, o perispírito transmite para que o corpo possa executar. E é assim que nós pensamos, é assim que nós decidimos, e é assim também que a gente consegue movimentar cada pedacinho do nosso corpo, através de todo esse conjunto de corpo, perispírito, espírito, vontade, transmissão e tudo mais. E falando ainda, né, nesse conjunto de corpo, espírito, perispírito, a gente pode dizer também que é por meio do perispírito que os espíritos agem sobre a matéria inerte e produzem os diferentes fenômenos das manifestações. O espírito, por si só, ele é imaterial, como a gente viu. E acaba sendo demais, né, da conta, é impossível ele agir diretamente sobre a matéria física sem o perispírito. Então, o perispírito faz essa ponte com a matéria. E ele pode ser fluídico, e ele pode ser mais próximo da matéria. E assim o perispírito consegue, né, tocar, consegue mover, consegue influenciar, consegue produzir efeitos no mundo material. E é ele, é o perispírito, que permite qualquer tipo de manifestação espiritual. Sem o perispírito, as manifestações espirituais não aconteceriam, né? Todos esses fenômenos dependem dele, do perispírito. Então, o movimento de objetos, ruídos, aparições, né? A aparição de uma pessoa já desencarnada, de um espírito já desencarnado, as materializações, que vamos ver mais para frente sobre isso. Tudo isso só acontece porque o espírito usa o perispírito para agir sobre a matéria, ok? E agora eu pergunto para vocês, o perispírito ele tem órgãos? Será que ele tem órgãos? Alguém arrisca? Sim ou não? Ninguém arrisca? Sim ou não? Tem, tia? Tem, tia? Será? O perispírito, na verdade, ele funciona como um campo energético organizado. Ele tem correspondências sutis, leves, com relação aos órgãos físicos, né? Mas sem estrutura anatômica. O perispírito não tem coração, não tem pulmão, não tem fígado, não tem cérebro físico, não tem sistema digestivo. Que insensível é esse Insensível. não tem coração. Demais, né? Mas ele tem pontos de ligação com o corpo, né? Que são áreas de sensibilidade, são regiões que correspondem aos órgãos físicos, mas não são os órgãos físicos propriamente dito. E se o espírito desencarnado, agora uma outra pergunta, né? Quero provocar um pouquinho vocês. Se o espírito desencarnado, ele não tem o órgão físico, ele não tem um cérebro físico, como ele pensa? Será que ele pensa? Pensa ou não pensa? Alguém arrisca? Não, né? Eu acho que ele tem consciência de alguma coisa, não? O perispírito, ele não pensa. Quem pensa é o espírito.
A parte que cabe ao perispírito é apenas expressar o pensamento. O espírito pensa e ele expressa o pensamento que vem para o cérebro, que vem para o corpo físico. Curioso, né? E se ele não pensa, onde será que fica a memória? Será que fica no cérebro? Será que essa memória fica guardada no perispírito? Ou será que fica no espírito? Então vamos pensar aqui. Se a sede da memória, se a memória ficasse guardada no perispírito, todas essas experiências, né, das vidas, das encarnações e de todas as situações, elas ficariam dispersas. Talvez em um mundo anterior, afinal de contas, o perispírito ele precisa se mudar, ele se transforma para avançar para um outro mundo ou voltar para um mundo inferior. O cérebro, por sua vez, ele processa a memória no corpo físico. O perispírito, ele apenas expressa e apenas transmite essa matéria, né? E as lembranças? Elas não se perdem com a destruição do cérebro, com a morte do corpo físico, não é mesmo? Então, essas memórias, né, elas permanecem gravadas no espírito. É o espírito que guarda a memória. Então, quem pensa, quem sente, quem recorda é o espírito. O perispírito apenas transmite para o corpo físico, que é limitado, que é temporário. E aí bate uma outra curiosidade, bate uma outra dúvida, né? E o esquecimento temporário? A gente diz que de uma encarnação para outra a gente esquece tudo, o espírito esquece tudo, né? Esse esquecimento temporário do passado, quando a gente reencarna, quando o espírito reencarna, ele acaba sendo para nós um benefício providencial, né? Permitindo ao espírito focar nas provas, nas missões, nas provas, né, que ele tem na existência atual. Mas não significa que o espírito mesmo apagou toda essa memória. O esquecimento ele é temporário, né? São para ajustar as experiências que foram acumuladas ali ao decorrer, né? Então isso fica tudo de forma latente, de forma inconsciente, de forma temporária. Então vamos lembrar que quem guarda a memória, quem armazena as memórias é o espírito, e não o perispírito e nem o cérebro, porque o cérebro ele acaba se destruindo aí com o tempo. Alguém tocou a mãozinha? Fui Oi, eu. Dé. Só para lembrar que, por exemplo, a dúvida da Camila é que algumas pessoas, mesmo quem dá aula, e muitos palestrantes, costumam dizer que tudo fica gravado no perispírito. Então, muita gente, o que eu quero reforçar é isso, que muita gente fala isso, inclusive em palestras, gente muito conhecida. Por isso, provavelmente, a dúvida que a Camila levantou. Mas quem pensa é o espírito. Exatamente. O perispírito, ele só transmite, né? Ele é o elo de comunicação, ele é a ponte, né, Débora? Muito bom, muito bom. Estamos caminhando para a parte final e eu quero mostrar para vocês, eu falei muito de lâmpada, né? Então quero trazer aqui na prática essa analogia. E eu convido vocês a pensarem, né? Imaginarem uma casa ao anoitecer, né? Tudo vai ficando em silêncio, tudo vai ficando parado, tudo vai escurecendo. Vamos imaginar que no teto tem uma lâmpada, né? Essa lâmpada está lá, bonitinha, na íntegra, perfeitamente instalada e pronta para iluminar, né? Mas apesar dela estar ali, do nada, ela não brilha sozinha, só porque escureceu, só porque anoiteceu. Então, digamos que essa lâmpada, por analogia, ela representaria ali o corpo físico, que é um instrumento, né, completo, mas ele é incapaz, o corpo humano, o corpo físico, ele é extremamente complexo, ele é uma máquina, né, muito completa, mas sozinho ele é incapaz de funcionar, ele não funciona por si só. Agora vamos pensar na energia elétrica. A energia elétrica que vai fazer com que essa lâmpada se ilumine.
Essa energia ela é invisível, ela não tem forma, ela não tem peso, e ela não pode ser tocada. Mas é ela, é essa energia que vai fazer a luz acontecer, né? Sem energia, a lâmpada é apenas um objeto inerte, não serve para muita coisa. Não adianta ter lâmpada e não ter energia. E essa energia, ela representa o que para a gente? Essa energia representa para nós o espírito, que é a inteligência, que é a vontade, que é a vida propriamente dita, a vida em si. Mas aqui tem um ponto importante que a gente precisa pensar. Mesmo que a energia exista, ela não chega diretamente à lâmpada. Não basta ter a lâmpada, a carcaça, e não basta ter a energia. É preciso de um caminho, né? É preciso de um meio que conduza essa energia até o lugar certo, que é a fiação. E essa fiação ela é muito discreta, quase sempre a fiação ela está onde? Escondida dentro das paredes. Mas é essa fiação que liga a energia à lâmpada, permitindo que essa luz se manifeste. Então, o que a gente pode dizer? Que todo esse filamento da lâmpada, toda a fiação que está escondida dentro das paredes, poderia ser ali o perispírito, né? Sem a fiação, a energia não encontra passagem. Sem a fiação, a lâmpada não acende. Sem a fiação, a casa vai permanecer escura. Então, essa fiação, ela representa, assim, o perispírito, que é o elo indispensável entre o espírito e o corpo. Então, fica aqui uma comparação, né? E essa comparação, ela é tão sutil, né? O perispírito, ele é tão sutil como a fiação, que a gente não observa. E a energia, ela não é tão densa quanto a lâmpada. Então, a gente tem um meio termo aqui. A gente tem um termo perfeito, que é o fio condutor, que é o ideal. Quando tudo isso está junto, quando tudo isso está tudo conectado, né, que está funcionando, energia, fiação, lâmpada, a casa se ilumina. E é assim, é da mesma forma que o espírito, que é a energia, através do perispírito, anima, dirige o corpo físico, que a gente, nessa analogia, nessa comparação, seria a lâmpada. E assim surge a vida, surge a consciência, surge o movimento, surge a expressão. Então, sem o perispírito, o espírito ele não consegue agir sobre a matéria. Sem a fiação, a energia não acende a lâmpada. Faz sentido? Então, sem esse elo, não tem manifestação. Então, o perispírito é o fio que mantém acesa a nossa luz. E quando esse fio se rompe, a luz se apaga, e nisso a gente chama de desencarne, ou a morte do corpo físico. E a parte mais densa, digamos assim, né, toda a parte escrita de conteúdo termina aqui, e eu abro para a gente bater um papo, para a gente conversar, falar um pouquinho, esclarecer dúvidas, contar situações, né? Será que a partir de agora, Leti, você consegue entender que o que você visualizou, né, o seu parente, o seu familiar, foi o perispírito e não o espírito? Fica claro para você? Olha, vou ser sincera, é tanta informação que o que eu sei, que eu falei que era um espírito, né? Você disse ser o espírito trajado, eu não me lembro a roupa, mas ele estava trajado, tudo, e eu não soube diferenciar que era o perispírito, né? E essa noite eu não vou conseguir dormir, porque olha. Mas isso é comum, né? A gente não tem o Eu hábito de tenho falar. muito medo, gente, muito medo. Não tenha medo. A gente não Todo tem o mundo hábito de tem falar que viu um perispírito. É muito comum, as pessoas usam, sim, é uma coisa até, digamos, cultural. Eu vi um espírito, porque o perispírito, ele está ali para trazer essa forma, né? A forma humana. É através do perispírito que a gente vai identificar. Até então, eu nunca tinha ouvido falar em perispírito.
Quer dizer, eu já tinha lido, mas não sabia o que era, né? Posso me intrometer Pode. na Claro, conversa? deve, por favor. Claro, deve. Então, Que eu não Alete, ele apareceu para você, primeiro que você estava num local que foi um local onde ele foi feliz com a sua irmã. Você estava dormindo lá e tudo. Então, você, naquele momento, provavelmente você era a pessoa mais sensível para vê-lo, né? Então, ele apareceu para você, você ouviu, porque ele estava ali se despedindo, entendeu? Então, ele usou a forma para você reconhecê-lo. Na verdade, foi uma coisa boa, né? Ele estava se despedindo ali de você. Tá? Não tenha medo. Depois que eu perdi ele, a minha irmã e a minha mãe e o meu pai primeiro e minha irmãzinha primeiro de tudo, eu fiquei sozinha e com medo. Não sei como que. Nossa, 90% do medo foi embora. Agora. Mas obrigada, Cláudia. Gostei. Quando eu falo de perispírito para as crianças ou para o pessoal que está iniciando, eu faço uma brincadeira seguinte. Sabe marionete, aquela marionete de mão? Sim. Então, imagine o seguinte, o espírito é a mão ali que está mexendo, dando a vontade. Os fiozinhos podem ser o perispírito, né? E o corpo físico é o bonequinho. Então, é a vontade que está ali na mão, não é? Os fiozinhos estão naquela ligação e o bonequinho. Se arrebenta uma daquelas cordinhas, dá algum problema ali, né? O bonequinho não funciona. É uma forma muito simples, muito arcaica, pode-se dizer, de falar, mas é uma forma também simples de você entender, começar a entender o perispírito, né? Então, sem essa ligação, o espírito não consegue, porque ele é tão sutil, né, que a gente não consegue ver, por isso que a gente vê o perispírito, por exemplo, entendeu? A gente tem uma mãozinha levantada aqui, Camila. Eu queria saber se existe algum limite aonde o perispírito pode interferir na vida material. Ou não existe isso? Olha, existe o grau de evolução, existe a permissão também, mas jamais ele vai poder fazer algo de mal para você. Vamos pensar que ele pode, sim, trazer uma sensação boa, uma sensação perturbadora, mas o limite, ele não vai poder, por exemplo, manipular uma matéria ao ponto de transformar numa substância venenosa para te causar tão mal assim, porque temos leis divinas, as leis divinas não permitiriam, né? Então, tudo tem limite, sim, tá? E o que vai diferenciar, o que vai, digamos assim, te proteger, que eu percebo que você fala isso por medo também, é aquilo que você está vibrando, né? É a sua, esqueci a palavra, alguém me ajuda? É a sua vibração daquele momento, é aquilo que você está atraindo para si. Então você precisa acreditar o quanto você é capaz, o quanto você é merecedora e o quanto esse espírito ele não pode te atingir. Tem gente, né, minha avó dizia assim, o que vem de baixo não me atinge. Né? Então você não pode se equiparar às suas vibrações, às suas energias a ele. Já ouviu falar aquele orai e vigiai? Uhum. A gente tem que sempre se elevar. É uma forma da gente se proteger e não deixar que essas coisas nos ataquem, né? Mas sempre tem aí a vontade divina acima de tudo. Beleza. Obrigada. Imagina. Eu espero ter esclarecido. Nossa, ninguém falou hoje, só eu praticamente. Acho que a Débora também tá com a mãozinha, né, Débora? Tá. É que, assim, a dúvida da Camila é se o perispírito pode transmitir alguma coisa. Eu não sei como reformular. Eu É acho que tipo ela quis assim, se ele dizer, pode pegar ou movimentar alguma coisa, sabe? Qual que é o nível de interação que ele pode ter? Beleza que ele não vai me envenenar, mas ele pode derrubar uma cadeira, dirigir um carro, jogar alguma coisa em mim, algo do tipo, entendeu? Tipo um filme de terror mesmo?
Mais ou menos isso. Mas acontece que o que movimenta as coisas não é o perispírito. Na verdade, ele não tem essa propriedade. É isso que eu queria dizer para você, entendeu? O perispírito, sozinho, ele não tem essa propriedade, sabe? De vou movimentar as coisas e tal. Isso existe um conjunto de coisas para que isso aconteça, tá? Mas não que você vai ficar vendo coisas, porque o fenômeno, entre aspas, acontece por causa do pensamento, da vontade, mas essa matéria primitiva, que é o fluido cósmico universal, é que você, principalmente os espíritos desencarnados, conseguem manipular, entre aspas. É claro que eles não têm mão, né? Mas eles têm vontade, entendeu? Eles têm vontade. Então, é uma maneira de explicar isso, mas o perispírito, ele não tem essa propriedade, tá? As coisas acontecem com um conjunto de coisas ao mesmo tempo, né? A vontade de que seja de um encarnado, de um desencarnado, e o desencarnado, mesmo que ele tenha vontade de mexer esse copo, ele vai conseguir fazer isso com a ajuda, entre aspas, de um outro encarnado, entendeu? Por isso que nos filmes de terror acontece isso, porque, assim, provavelmente, eu falei a semana passada, teve gente que me olhou meio assim, mas não é via de regra, mas provavelmente aquela pessoa que tem muito, muito fluido vital, ela vai ter mais fluido vital se ela é mais nova, né? Então, ela tem uma capacidade, eu não gosto muito de falar dom, sabe? Porque todo mundo acha que ela tem o dom, o outro tem o dom, não é nada disso. Mas por isso que acontece nos filmes de terror. Porque existe um empréstimo de energias dos dois lados, né? E pode ver que no filme de terror, quanto mais medo a pessoa tem, mais coisa acontece, né? Mas é mais ou menos isso que eu queria falar. Tem alguns fenômenos que a gente vai estudar mais para frente, bem mais para frente, mas não é o momento de se preocupar com isso ainda. Mantenha o seu padrão, né, vibratório. Viu, Arlete? Sem receio, sem medo. Nunca assisti filme de terror. Eu também não. A vida já é um terror, né? E, Elaine, parabéns, viu? Antes de terminar, 1h30 praticamente a seco. Falando Meu sem Deus, parar, né? como vocês conseguem, você, a Cláudia, a Débora, o Francisco, meu Deus do céu, é muita coisa. Mulher já faz isso por natureza. Sempre, todo dia, toda hora. Ah, não, mas Você não não assim. faz. Que bom, a aula foi ótima hoje. Ah, que bom. Não termina aqui, semana que vem a gente tem mais um episódio dos Espíritos, né, Débora? É o terceiro e fecha, parte 3 e final? 3 é o final da trilogia. Que Deus nos ampare. E cada semana que a gente vai estudando um pouquinho mais, vai clareando, né? Uma coisa está ligada na outra. Vocês podem ver que tem coisa que muitas vezes a gente já falou lá atrás, mas é que vai acrescentando mais uma coisinha para a gente poder entender. É isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Depois vai Francisco, ser falado sobre aborto. em algum momento, Você acho que foi falado ano passado, não foi, Francisco, ano passado? Falamos. Foi. A Cláudia deu essa aula sobre isso. Nossa, Cláudia, me desculpa. Não, é que agora foi falado sobre a concepção, tudo, né? E eu fiquei com aquilo para perguntar, mas eu falei, não, a outra aula deve ser falado. Desculpa. Qual foi a Eu sua vou- dúvida?
Põe para fora. A gente fala. Não, a minha dúvida é assim, quem vai encarnar sabe que se ele entrar na concepção e terá um aborto e ele nem vai fazer parte. Deu para entender? Não sei se eu fui. Vamos lá. O que causa a morte do feto no natural? Muitas vezes o espírito ele desiste de reencarnar, ele acha que a prova que ele escolheu é muito dura e ele se manda. No caso do provocado, que a gente chama interrupção voluntária da gravidez, foi o que a Elaine falou, o laço entre o espírito e o corpo ele é muito sutil, ele vai se apertando conforme vai passando os meses da gravidez até que se completa no nascimento. Se acontece da mãe, né, da pessoa não falar, não quero, vou interromper, ele simplesmente vai embora e vai ter uma outra oportunidade de reencarnar. Aí haverá alguma consequência para a mãe? Sim. Mas não é nada, nossa, que coisa absurda, horrorosa. Tudo tem uma intenção, tudo tem um momento por que ela tomou essa atitude, o que ela aconteceu. Para você ter uma ideia, mais de 80% dos abortos que existem são mulheres que têm já mais de 2 ou 3 filhos, cristãs, casadas, mas que têm um problema de violência doméstica e por aí vai. Para você ter uma ideia. Isso é Casos de estatística, estupros também, né? Isso, então existe aborto espontâneo também que não tem espírito ali, né? É uma prova para os pais, por algum motivo, aquele feto não tem um espírito, então ele morre durante a gravidez e por aí vai. Então, é uma série de coisas, entendeu, Arlete? Uhum. Mas jamais se deve condenar qualquer pessoa por qualquer motivo. E que também está tudo pronto só quando chega no final. Se Isso. chegou no final, Só no final. sabe, o espírito com aquele corpo, não aconteceu. E assim, se não aconteceu dessa vez, vai ser de outra. Exatamente. Interessante, né? O espírito resolveu ir embora, não quis mais ficar, é isso, né? Pode ser. Porque, assim, ele vai perdendo a consciência conforme vai chegando o momento do nascimento. Mas até um período ele está totalmente consciente. Você pode ver que a maioria dos abortos espontâneos vai até o 3º, no máximo 4º mês de gravidez. Porque ele ainda tem consciência. Entendeu? Isso acontece muito. Ele fala, opa, acho que essa prova aí que eu escolhi está muito dura, eu vou me mandar. E se manda mesmo, e desiste. E aí ele tem uma outra oportunidade, entendeu? Interessante, muito interessante. Muito interessante, sim, muito. E as pessoas condenam demais, e não é bem por aí. Por isso que a gente não é testemunha de quando nasce. Está na Gênese. Acho que é no 18 do mesmo capítulo, último capítulo que a Elaine falou. A gente não tem consciência quando nasce e nem quando desencarna. Então, não somos testemunhas do próprio nascimento. Ó a carinha do Francisco, ó. Dado, patrão. Gente. Ainda falta 1 minuto para terminar, ele não tem que fazer cara nenhuma. Não, ele vai. Eu acho que porque hoje tem futebol, ou já está tendo futebol, é isso? Foi ontem. Ah, foi ontem? Mas hoje tem, né? Ah, tem Palmeiras hoje? Eu acho que tem. Eu tive reunião com um cliente, o sujeito estava vestido com a camisa do Palmeiras. Eu falei, o que está acontecendo? Hoje não trabalha? Não, meu time vai jogar. Ou é igual o meu irmão, ou é igual o meu irmão, que só tem camisa do Palmeiras. Eu nunca vi igual. Eu acho que foi ontem. O Palmeiras foi ontem. Ontem foi do Corinthians. Eu sei, ganhou 2-0. Oh, não, é isso mesmo. Corinthians ontem, isso mesmo. Eu sou corintiana. Ninguém perguntou. Não acompanho futebol, não sei.
Ô, Elaine, o Francisco deve estar mandando para você aí, que é para encerrar. Quer apostar? Ah, é? Peraí, então. Francisco é palmeirense? É. Não, não mandou, mas vamos encerrar? A gente está no horário certinho, no horário cravado. Cravadinho, certo. Muito bem. Leitura de pensamento, né? Transmissão de pensamentos. Então vamos agradecer, né, mais uma vez, a espiritualidade amiga que nos acompanhou, que nos inspirou. Vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade, por mais uma semana decorrida. E vamos pedir que essa semana que se inicia amanhã, na sexta, para nós, né, dos nossos encontros são na quinta, que tenhamos uma semana aí abençoada, que possamos ter oportunidade de colocar em prática vários aprendizados, que possamos manter o nosso nível de vibração num padrão interessante, num padrão agradável, que possamos atrair boas situações, bons espíritos, e que possamos estar juntos novamente na próxima semana. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E todos possamos dormir em paz, Opa. sono tranquilo. Não quero dormir Sem em medo. Quando acabar. dormir em paz, mas não muita paz. Agora vocês podem conversar à vontade. Hein?